O Náutico empatou com o Botafogo pela segunda rodada da Série C, jogo nos aflitos. Eu vi no estádio, pelo menos, tinha uma galera bem impaciente com a partida. Eu acho que mais pelo resultado do que pelo desempenho em si, porque eu, particularmente, eu vi uma evolução bem notável enquanto estava lá. Claro que existem alguns ajustes a ser feito, mas a gente já cansou de falar aqui que ele só teve um treino, né? Um dia de treino não dá para querer que mude o time da água para o vinho. Mas partindo para a parte dos números, o Náutico finalizou mais que o Botafogo, foram 12 contra 9. Finalizações no gol, 3 para cada lado, nenhuma finalização à trave. O Náutico fez 5 finalizações para fora e o Botafogo 4. Defesas do goleiro, 4 do goleiro Dalton e 1 do Muriel. Isso referente desculpa, chutes bloqueados, né? 4 chutes bloqueados que o Náutico gerou e 1 que o Botafogo gerou. Houve uma mudança na nomenclatura do software, só explicando. Essas finalizações defendidas, na verdade, eram chamadas de chutes bloqueados. E aí houve essa mudança na nomenclatura, eu ainda tô me acostumando um pouco. Finalizações de dentro da área, 5 do Náutico e 1 do Botafogo. E só um pequeno asterisco sobre esse dado. Foi apenas a segunda vez na temporada que o Náutico cedeu uma finalização dentro da grande área. A última vez que isso aconteceu foi última e única vez que isso aconteceu foi contra o Juazeirense. Todas as partidas da temporada têm de 2 para cima. Finalizações fora da área, 7 do Náutico, 8 do Botafogo. E aí a gente vai para geral, onde tem a posse de bola. O Náutico teve muito mais posse de bola, 63% a 37%. Isso também em virtude da proposta de jogo do Botafogo, que era ser reativo. Então, esse número condiz com o que foi a partida. Gols esperados, o XG, 0,92 do Náutico e 0,57 do Botafogo. Esse 0,92 que a metade é só daquela finalização do Igor Pereira. Né? Me surpreendeu, Daniel. Eu achei que o Botafogo fosse ter um XG maior, porque tem algumas situações ali, uma cabeçada, aquele chute de Rodrigo Alves também, que ele tá limpo para fazer a batida, só que eles consideraram como um chute meio fácil de Igor Pereira, uma probabilidade muito alta de gol. Eu nem, assim, vendo de fora, eu nem sei se é tão fácil assim, não. Não sei se você concorda muito, não. Acho que do estádio eu tive a sensação de que aquela defesa do Muriel foi muito mais difícil. Mas aí depois vendo com calma, eu vi que a finalização foi mais no centro do gol, foi mais em cima dele e tal, mas eu achava que ia ser um número um pouco mais parecido. Não achava que ia ser uma diferença tão grande, né? Quase o dobro que o Botafogo. Mas, enfim, são 4 defesas do goleiro do Náutico, 3 do Botafogo, 8 escanteios do Náutico, 6 do Botafogo. O Náutico cometeu menos faltas, 13 contra 14. Foi bem equilibrado nesse quesito. Trocou bem mais passes. 5 desarmes para cada lado. 5 faltas de um lado, uma do outro. 3 cartões amarelos para o Náutico e 5 cartões amarelos para o Botafogo. O Cláudio até falou, acho que foi no pós-jogo. A quantidade de cartões assim, bem alta. Foi um jogo bem pegado. E eu estava até também conferindo aqui essa questão dos duelos. Deixa eu achar aqui o dado que eu estava olhando. Foi a segunda partida, né? Que o Náutico. Foi a segunda partida que o Náutico mais venceu duelos na temporada. A segunda. E ainda teve um percentual muito bom, 43%, que é o segundo maior percentual também. A única partida que o Náutico teve um aproveitamento melhor e uma quantidade de duelos vencidos também superior foi contra o Afogados. Mas aí foi uma equipe que tecnicamente era bem inferior. Então você tira o aproveitamento que o Náutico teve contra o Afogados nos duelos, o Náutico teve contra o Botafogo, que é um time que com certeza vai estar ali na briga até pelo G4, né, da Série C. Pegando um número aí também em relação à falta, velho, o Náutico foi extremamente mais competitivo nesse jogo. O Náutico contra o Itabaiana, naquele jogo, fez apenas 8 faltas. Então, assim. Foi um jogo muito pegado, muito físico. O primeiro tempo, cara, foi um negócio absurdo, velho. E aí, Renato, não sei se
a parte da estatística finalizou. Eu queria só comentar, antes da gente entrar na parte mais detalhada, um pouquinho... acho que é mais sobre contexto geral aí sobre o jogo, porque eu acho que foi um bom jogo do Náutico, um jogo onde o Náutico demonstrou bons comportamentos, mas foi um jogo que eu me senti em janeiro. E aí eu, assim, obviamente com Hélio só teve um treino para dar, isso seria completamente normal, o time ter algumas deficiências, mas isso me remete um pouquinho assim, à condução que foi levada o treinador de futebol no Náutico. O Náutico começa lá em novembro, a pré-temporada, o processo de contratação de Marquinhos com uma linha bem definida, e eu acho que isso causou alguma animação, porque, assim, na minha opinião, você saber como você quer ganhar é extremamente importante. Você ter essa linha de raciocínio de, eu sei o jeito que eu quero ganhar a maioria dos meus jogos. Algum jogo ali ou outro, eu vou ter que mudar essa forma de que eu vou atuar, às vezes eu vou pegar um adversário mais forte, mas o time, o clube, na verdade, tem que ter uma linha bem definida do como. Porque quando você tem essa linha, você tem um norte muito fácil. E o que é que ajudaria esse norte? Esse norte ajudaria a quando o Marquinhos começasse a mudar completamente a forma de jogo que ele estava fazendo, a diretoria levantar a mão e falar, opa, não. A gente conversou, a gente planejou, não vão ser 2 vitórias que vai mudar o nosso planejamento para o ano, a nossa forma de jogo para o ano. Então, isso aí me deixou um pouquinho, assim, um pouquinho pensativo sobre a condução aí do futebol do Náutico, que é essa sensação que a gente estava em novembro. Parece que... Quem seria o responsável por identificar isso? Eduardo Grange. Vamos com a coletiva aqui de Hélio dos Anjos. Um primeiro tempo, dentro da medida do possível, os primeiros 35 minutos de muito equilíbrio de jogo. Aí nós começamos a propiciar uma coisa, a bola chegando nos homens de criatividade e a bola batendo e voltando. Jogando contra um time reativo como é o Botafogo, isso passou a ter problema. Nós perdemos 8 bolas na zona de criação, em cima de 2 jogadores. 2 jogadores nós perdemos 8 bolas. E eu comentei até com eles ontem no trabalho tático, que toda a evolução nossa tática na saída de bola, na construção de jogo, é para a bola chegar nos homens de lucidez. Então você trabalha para a bola chegar no 1 contra 1, você trabalha para a bola chegar na criatividade, que nosso time representou pelo Marco e pelo Patrick, né? E isso foi o que eu coloquei para eles. E isso é normal, todo treinador faz isso, quer que a bola chegue nos homens de criatividade. Mas eu gostei do comportamento. Eu acho que nós temos alguns jogadores, como eu frisei para eles, uns vão trabalhar menos, outros vão trabalhar mais. Né? Vai para casa, respira, descansa, porque segunda-feira o nível de treino passa a ser muito intenso. Isso eles já sabem. E eu falei para eles que eu fiquei satisfeito com o comportamento deles. Tecnicamente eu tenho algumas coisas que a gente sabe que pode melhorar e muito. E o jogo intuitivo, que é o jogo ofensivo. Isso aí é com treinamento, é com repetição, né? É você fortalecer mais jogadores como o Patrick, né? Taticamente, na marcação pressão, o Patrick vai fazer uma função que o Jean Carlo também levou um tempo para fazer comigo. Eu lembro que nos 2 primeiros treinos, dos 2 primeiros jogos do Jean, nós tivemos que substituir Jean, porque o Jean fazia essa marcação no zagueiro do lado oposto. O Patrick conseguiu fazer, baixou um pouco, foi a hora que nós começamos a perder muita bola na frente e propiciar o contra-ataque com um cartão amarelo, né? Com 2 jogadas de gol perigosas do adversário. Mas eu, no geral, eu enalteço muito o segundo tempo da reação positiva, de você saber que você tinha que jogar, que você tinha que buscar. Algumas coisas altamente positivas. Se eu jogar sempre com esses 2 zagueiros, eu não me preocupo em nada com linha alta. Em nada. 2 jogadores, na minha visão, excepcionais para fazer isso. Tá? Gostei muito o João eu já conhecia, foi meu adversário, né? O Carlinho eu não conhecia o Carlinho no Náutico, né? E hoje, de perto,
me surpreendeu mais ainda, positivamente. Então a gente tem que saber que o campeonato é isso e nós temos que saber que somos privilegiados, porque jogar de semana a semana para um treinador não tem coisa melhor. Pelo menos essa semana nós vamos aproveitar bem para na outra semana a gente ter reação no jogo do CSA e reação no jogo do São Paulo. É uma coletiva muito legal de ouvir. E tem um detalhe. Eu acho que quando o tempo passa do trabalho de um técnico e que há um desgaste natural, isso pode acontecer com o Hélio dos Anjos em algum momento. Vão existir situações onde a gente vai discordar muito, vai dizer, olha, o treinador viu outro jogo. Essas coisas acontecem. Acho que para mim isso é normal. Principalmente porque tem técnico que gosta de insistir com o trabalho mesmo quando não tem efeito. Mas a primeira coletiva de Hélio, né, fazendo leitura de um jogo como alguém que está chegando agora e dizendo o que é que vai ser implementado, acaba sendo uma leitura muito fiel. E é muito bom quando você vê um técnico fazendo a leitura exatamente do que você enxerga. E que não é uma coisa de outro mundo. A gente não está falando aqui de um futebol revolucionário, não. Está falando do que a lei friamente, do que é preciso melhorar. Essa coletiva de Hélio que eu estava lá no sábado foi bacana de ouvir. Foi legal. Foi muito boa, tanto que eu trouxe para cá, Renato, porque, assim, eu fui reassistindo o jogo e eu falei, porra, ele falou disso. Ele falou disso. Então, tipo, tudo que a gente ia falar aqui ia ter uma referência de Hélio na coletiva. Então, assim, nada mais justo deixar ele falar, porque é o cara que mais entende, assim, de forma disparada do time, de tudo aí, de futebol, indo e voltando 37 vezes. Então, eu achei muito boa. E aí a gente já pode começar com o primeiro vídeo. Por favor. Porque Hélio falou muito da pressão. Todo mundo, quando fala de Hélio dos Anjos, tem muito... Pode deixar pausado, tá? Todo mundo fala muito de Hélio dos Anjos, da linha alta, da pressão, e ele cita muito comportamento, e a gente já conseguiu ver o Náutico diferente no comportamento. Hélio, nesse jogo, ele marcou num 4-4-2. Paulo Sérgio e Patrick Alan eram os responsáveis ali pela primeira pressão. Vinícius tinha a liberdade para subir num zagueiro também, quando era necessário. Marco Antônio, do outro lado, já não tinha. Os dois volantes, Igor Pereira e Auremi, tem uma função muito, muito difícil, que é jogar para frente e para trás. Eles tanto têm que fazer uma cobertura correndo para trás para recuperar espaço, quanto eles têm que dar aquele ataque na bola, aquele ataque no jogador, no volante que vai receber, às vezes quebrando a linha ali que eles estão do meio de campo. E aí exige muito dos jogadores. Assim, a Auremi talvez tenha tido um físico abaixo, que tem uma experiência, mas o físico nesse sentido aí ajuda muito você ter. Para mim, não rendeu tão bem, mas pelo outro lado, o Igor Pereira destruiu. Assim. Para mim, foi o melhor em campo, assim, com certa tranquilidade, porque conseguiu fazer essa marcação. E aí, Hélio, quando ele fala de Igor, ele cita que eu achei até engraçado, que ele fala, é uma marcação doída. O que ele queria dizer? Meu irmão, é cacete, velho. Chega junto. É cacete, chega junto. Ele fala assim, ele disse assim mesmo na parte da coletiva, né? Que é o jogador que provoca dor. Ele falou jogador que provoca dor. É uma maneira bonita de falar, meu irmão. Desce o cacete aí, porra. Se for preciso, futebol tem falta por isso. Tem um mecanismo lá da falta que é para isso. Aí o juiz decide o que é, o que não é. Então, exigiu muito. E aí, como o Hélio citou, e acho que a gente tem que citar também, foi muito questão do comportamento. Existiam muitas coisas que davam para ser corrigidas, que eu tenho certeza que vai ser corrigido. E aí, nesse vídeo, a gente traz algumas.
o Botafogo estruturava a saída ali com o Michael sem ter nenhuma vergonha de dar chutão, mas às vezes sabendo aproveitar ali alguns espaços, às vezes como o Náutico só marcava com 2, quando o Botafogo utilizava Michael para fazer uma saída de 3 ou até um volante descendo, isso causava uma dificuldade para o Náutico, que era meio que uma mexida do Botafogo, e aí o time que não tem tanto treinamento vai ter dificuldade nisso. Não tem como você cobrar também tanto encaixe assim. Eu acho que isso vai ser automatizado com o tempo, que é outra coisa que Hélio traz. Hélio não traz nem automatizado, ele fala robotizado. Até além, né? Assim, que vai ser tão treinado que vai ser automático. E aí a gente vai ter, desse vídeo aí, tem tanto a pressão funcionando e criando oportunidade excelente para o Náutico, quanto ela deixando a desejar, e aí quando ela deixa a desejar, cria um risco do adversário, assim, meio que natural, né? E também vai ter, você cria o risco, mas você tem jogador que consegue voltar para corrigir com a velocidade, com a característica casa bastante. Pode dar o play. Olha Paulo Sérgio nesse lance, olha como ele persegue o jogador e como ele erra. E aí o Náutico tem a oportunidade, 2 jogadores contra 3 na área e Vinícius aparecendo sozinho na meia-lua a partir de uma pressão. Esse lance, novamente, vai sair a partir de um lateral, uma pressão do Vinícius ao homem da bola, isso já gera um passe errado e Patrick Alain, o Náutico consegue um escanteio nesse momento. E aí a gente vai ver outra situação que é muito parecida com a primeira e vai ser muito parecida com a terceira. Se você puder pausar aí, Renato, volta só no chute do goleiro. Aí, ó. Pode, só mais um framezinho, por favor, que é importante o outro jogador aparecer. Enfim, aqui, ó, pronto, aqui já dá para ter a noção. Vinícius, Marco Antônio lá do outro lado, tá espelhando o movimento, Paulo Sérgio e Patrick Alain. O goleiro com a bola, eu acho que causa uma confusão, porque Paulo Sérgio fica numa inferioridade, né? Ele tem tanto o goleiro para se preocupar, e essa bola pode entrar lá no zagueiro pela direita, quanto ela pode entrar no volante. Para mim, assim, na minha opinião, esse encaixe com esse volante não pode ser tão longe como naquele primeiro lance, sabe? E aí você vê Paulo Sérgio muito preocupado com o goleiro, e ele, se pode dar play agora, nesse lance aí, Michael escolhe por uma bola longa, mesmo tendo uma capacidade, talvez aí, porque a Auremi estava muito próximo, mas aí dá até um lance aí para o Náutico, mas vê, eu até deixei, no lance seguinte, vê como ele percebe o erro. De lá, ele já vai ter o espaço, Patrick Alain agora cola nesse volante, vai nele e ele sai rápido para aproveitar o zagueiro pelo lado esquerdo, e o meu volante ficou livre. A Auremi não subiu com ele de novo. E aí a bola entra no volante com espaço para pensar, para virar o jogo, e isso daria, se não fosse um domínio aí, ele atrasa, acaba trazendo a jogada e Igor Pereira consegue recuperar. Então são alguns encaixes da marcação que isso aí vai ser, com certeza, como ele falou, automatizado. Outro lance parecido. Agora eles fazem uma saída com 3. E olha como não tem pressão no volante. Como teve naquele primeiro lance que ele foi forçado a errar o passe. Tudo não no nosso lado direito, velho. Tudo no nosso lado direito. Eu acho que isso aí não é nem questão do lado. É questão da falta de pressão. Isso aí é importante. Essa perseguição, esse cara perto, o volante saltando um pouquinho também a linha, porque se deixar esse cara pensar com o Náutico muito avançado em campo, aí é a receita perfeita, né? Dá para ver de novo aí também a oportunidade, e aí é isso, velho. Ele fala também, é risco calculado. O Náutico, obviamente, tem risco em jogar assim, mas tem seus benefícios, e eu acho que os benefícios são maiores do que os riscos, principalmente na Série C, que você vai ter jogadores que vão errar. Essa saída de bola vai acontecer errada. Então, a gente conseguiu aproveitar ali algumas vezes. Agora, obviamente, esse encaixe aí, essa leitura, a leitura de um volante, subir mais a linha, a leitura de não pressionar tanto o goleiro,
E aí não deixar esse volante aí, o número 5, jogar tão solto, isso aí vai precisar ter algumas correções que, como eu falei, o comportamento, ter essa mudança de mentalidade em um jogo já é muito bom. No primeiro jogo, um treino já é muito bom e o resto vai ser com o tempo, creio eu. E só para complementar essa visão de João, que eu concordo plenamente, é bom para o torcedor ter uma visão mais ampla do que é essa forma de marcar, que não parte só dos jogadores da linha de frente. Você vê a importância que Auremi e Igor Pereira, que para mim são essenciais nesse esquema, eles têm nesse momento. A gente viu uma bola chegando ali no volante adversário porque o Auremi não subiu, e no lance seguinte você vê que o Náutico consegue recuperar porque Igor Pereira retorna e consegue essa interceptação. Então, quebra um pouco daquela visão um pouco mais centrada do torcedor de que o atacante não está fazendo pressão, o Patrick Allan não está fazendo pressão. O time todo tem que andar em consenso. É um estilo de jogo que ele exige muito taticamente da equipe inteira. E o Náutico ter conseguido fazer boa parte disso com o Hélio dos Anjos após um treino é de uma dimensão enorme. Então, e outro ponto também que pode se tornar preocupação, pelo menos para mim, no momento, é essa questão de tudo isso passar por Auremi. O Auremi, ele é um jogador que chegou com essa questão física, assim, que já levantava algumas dúvidas, que a gente via ele um pouco mais pesado, que a gente via ele um pouco mais lento. E nesse esquema vai ser essencial que ele tenha uma mobilidade maior, que ele tenha uma explosão melhor, que ele tenha uma velocidade maior. Como é o caso do Igor Pereira. O Igor Pereira parecia que estava onipresente em campo. O Igor Pereira desarmou do lado direito, do lado esquerdo, interceptou de um lado do outro. Ele falou muito hoje dessa cobertura de Igor Pereira na entrevista da Rádio Jornal. Ele disse muitas vezes nem era para ele estar, daqui a pouco ele estava lá já cobrindo o lateral, que deixou um espaço, ele já estava. Ele elogiou muito essa cobertura feita por Igor Pereira, que é mais um volantão do passado, né? Mas que muitas vezes ainda precisa, né, cobrir, principalmente com o futebol intenso que Hélio pede, né? E aí, é só o número de Igor, teve 12 duelos defensivos e ganhou 10. Fez 12 recuperações de bola, sendo 4 no meio de campo do adversário. Então, jogando aí na linha mais alta, desprendendo da linha do meio de campo, 5 interceptações. Então, além de ter números muito bons, a intensidade muito bom, e meu irmão, esse cara estava aí. Então, assim, com um jogo, com um treino, Hélio deu um reforço para o Náutico. É um reforço o Igor Pereira para o Náutico. Ele não jogava. Se não me engano, é a terceira vez que ele jogou como titular pelo Náutico. Então, assim, é isso que o treinador tem que fazer também, ser capaz de dar a contratação no próprio elenco, que é o que Hélio vem falando. E assim, é muito importante você ter o reforço agora no seu próprio elenco, talvez o jogador mais intenso do clube. E, puta que pariu, como é que esse cara é reserva? É a pergunta. E aí eu acho que essa questão da pressão já foi, acho que já dá para seguir, acho que ficou entregue. Defesa aí, ou criatividade agora? Eu acho que dá para ir pela criatividade, Renato, que também é um ponto aí que ele falou. Eu vou até mandar, se puder dar pausa aí também, eu vou mandar aqui só uma imagem para botar depois, que eu acho que vai ser legal. Eu mandei no grupo. Hélio, ele falou do problema do Náutico quando a bola batia nos homens de criatividade e voltava. E isso a gente bateu na tecla com Marquinhos, e eu acho que é uma herança muito de Marquinhos também, que é o time não saber atacar. O Náutico tem uma dificuldade, Cláudio até trouxe, acho que tu fez tweet disso, né? Não foi só no WhatsApp não, né, Cláudio? Não, eu tava puto com essa história de não saber atacar. Tava claro no jogo de sábado. Deu raiva. O time em cima não sabia atacar o time também. Não era só não saber, não. Era uma alergia. E aí Hélio falou sobre isso.
E principalmente quando essa bola cai nos homens de criatividade que ele falou, que ele personificou em Patrick Alain e em Marco Antônio, é muito importante que tenha progressão. Porque é a partir desses caras que a gente vai conseguir jogar. E aí ele cita, isso aí ele cita aí duas coisas sobre Patrick Alain. Uma é que ele não tem lance, tem situação que ele não pode atrasar a bola, que já é uma coisa conhecida de Patrick Alain. E a outra é, quando ele, em um momento do jogo, a partir dos 30 minutos, bateu uma ansiedade nele e ele começou a cair pelos lados para tentar formar jogo. E aí, meu irmão, isso é muito interessante, porque olha onde é a quantidade de erros de Patrick Alain. Isso aí é um mapa de ações de Patrick Alain com a bola. E, cara, ele erra justamente na lateral, quando ele cai pela lateral. E é interessante o treinador já ter visto, e ele fala, pô, ele vai lá, ele erra lá, ele não consegue baixar para acompanhar a lateral, e a gente vê isso traduzido nos erros dele em campo, como ele erra mais quando ele está pela lateral. Assim, eu achei interessante esse paralelo aí com esse mapa, porque assim, mostra a visão, né? Visão do treinador, a visão até que o jogador vai ter que entender para ter pouca ação com a bola mesmo, mas ser efetivo enquanto ele tiver com a bola. E para complementar essa questão de João, essa leitura de Hélio dos Anjos, para mim, foi sensacional, até nas substituições. Hélio dos Anjos, ele percebe que Patrick Alain está segurando demais essa posse, que Patrick Alain está se perdendo nessa transição mais rápida, e que o Náutico precisa jogar de uma forma mais vertical, e ele faz uma substituição casada, né? Ele coloca Hélio Borges no lugar de Marco Antônio, ele abre mão do poder de marcação e coloca um jogador de mais velocidade, um jogador mais agudo, e ao mesmo tempo ele tira Patrick Alain, que apesar de toda a sua qualidade técnica do que vem apresentando na temporada, ele entende que é um jogo de características diferentes e coloca Caio Vitor. E aí o Náutico consegue ser muito, trabalhar a bola de uma forma muito mais vertical, você consegue ver uma ligação mais direta, e Hélio Borges consegue ser acionado o tempo inteiro. Então, é uma leitura que, para alguns, pode soar como básica. De tipo, o Náutico precisa de uma transição mais rápida, eu vou colocar um meio com essa característica e vou colocar Hélio Borges. Mas a gente viveu momentos tão, assim, bizarros, que esse tipo de leitura já gera uma surpresa enorme. Porque é uma coisa que a gente fica martelando, e, cara, como é que ninguém enxerga isso? E Hélio, na sua primeira partida, conseguiu fazer dar certo o que ele queria. Claro, também até onde ele podia ter o controle, porque ninguém garante que você vai colocar ele Borges e ele vai fazer um gol. O que você pode garantir é que as características dele casem com o resto do time. E foi isso que aconteceu. Ele coloca Caio Vitor, ele coloca Hélio Borges, que foram dois jogadores que, para mim, fizeram uma boa partida. Ele conseguiu enxergar quais eram os atletas certos para aquele momento. E isso, para mim, depois de todo o trabalho que eu estava vendo nessa temporada, isso, para mim, já ganha muitos pontos. Muitos pontos. E aí é justamente sobre isso o vídeo, Daniel. Tem a substituição também. Se der para voltar lá, assim, a diferença de quando essa bola bate e volta e quando o Náutico consegue progredir, e principalmente com os meias. Essa aí é o primeiro lance aí dela funcionando. Pode dar play. É Patrick Alain recebendo entre linhas, conseguindo dar um domínio orientado ali e achando o Luiz Paulo. Luiz Paulo vai tentar fazer um cruzamento até que uma condição ruim, mas assim, chega a bola ao ataque, né? E aí outro lance, agora esses jogadores vindo para receber essa bola de costas. Aí é Patrick Alain, ele já está pela lateral com aquela ansiedade que ele falou, a bola é disputada, ele perde a bola de costas e poderia ter gerado um contra-ataque. Mais uma vez aí a bola vai chegar no ataque do Náutico, e essa aí é um erro que, olha, se der para pausar agora, Renato, velho, olha o espaço que Patrick Alain tem. Eu acho que Hélio comenta, quando ele comenta do homem de criação não poder
tocar certas bolas para trás. Eu acho que ele fala exatamente desse lance, porque é um lance muito parecido com aquele outro, que Patrick Alan está entre... não está tanto entre linhas, mas vou dizer que está entre linhas aí. Está entre linhas, tem espaço para dominar, para progredir, e é um passe para trás meio sem objetivo, sabe? O objetivo daquele passe para trás não era o Náutico fazer gol. Assim, com certeza não era tirar a bola de uma zona de pressão, não era sei lá, a falta de leitura do momento, que eu acho que isso aí também com treino dá para fazer Patrick Alan ser mais progressivo. Se der para soltar o vídeo, aí agora, olhando para Patrick Alan, como ele tem condição. Olha o lateral passando. O Náutico armou a jogada, o Náutico conseguiu deixar ele em um momento bom, e o Náutico não conseguiu dar sequência. Essa é a maior crítica da torcida com ele, né? Justamente. E irrita muitas vezes. Eu gosto do jogador, mas sei que ele tem esse problema aí de que encera dele demais. Ou volta para trás, ou, enfim, passa para cima da bola quando não precisa. E veja, se isso já atrapalhava para muitos no esquema de Marquinhos, que é um esquema que ainda dá essa opção dele segurar um pouco a bola, no esquema de Hélio, isso acaba desmontando tudo. E João, Daniel, perdão, eu vejo muito mais fácil fazer com que Patrick Alan aprenda a ser mais objetivo, porque ele tem qualidade, pô. Ele tem qualidade no passe, ele tem qualidade no chute, então é fácil você comportamento, como faz, gestual, né, como ele fala. Não, meu filho, você vai pegar a bola aqui, você vai virar o corpo e já vai atacar. Então você vai para dentro do gol, como o Jean Carlos fazia. Então, ele vai falar muito de Jean Carlos para Patrick Alan, porque vai ser o exemplo para dizer, eu fiz Jean Carlos fazer essa função aqui. Você vai fazer também, porque você tem qualidade para isso. Não estou dizendo que ele é do nível de Jean Carlos, mas ele tem qualidade para isso. O Patrick Alan não é um meia ruim, não. Pelo contrário, é um meia de qualidade. Agora, ele precisa ser mais objetivo e ter intensidade. Se ele aliar isso tudo, meu amigo, ele vai subir de divisão, talvez até antes do que o Náutico. Renato, pode voltar esse vídeo? Porque aí já está em Caio Vitor, que tem algumas coisas a mais ainda para... Pode voltar do começo mesmo. Do começo? Pode ser. Aí a gente vê como é parecido o lance, vê como ele recebe entre linhas, igual aquele lance, e olha a diferença das jogadas. O Náutico acaba num cruzamento que, poderia ter saído... Foi um lance, entre aspas, de gol ali. Nesse lance, agora, ele já recebe de costas, já numa situação que é muito difícil você imaginar que Patrick Alan não vai ganhar uma bola como essa. Não vai, é muito difícil. Então, para que ele está ali? Eu acho que já foi um momento de ansiedade que também Hélio cita. Nessa bola aí, eu acho que é o principal. Olha como o Náutico sai tocando, leva para Vinícius com velocidade, consegue achar, tem ali um bate-rebate, mas olha como a bola entra em Patrick Alan em movimento para ele achar o lateral. E não vai, acaba demorando mais, e aí a jogada já fica truncada. Agora com o Marco Antônio, um homem de criatividade, recebendo a bola de costas, como é facilmente desarmado, porque não é a forma ideal dele tá recebendo sendo acionado. Então, são coisas que o treinador já percebeu, gera chute no gol, como dificulta isso. E aí a gente vê mais uma jogada de Patrick Alan, uma roubada do Igor Pereira ali, e, cara, é o nosso meia com a bola num contra-ataque. Não pode isso acontecer. Ser desarmado assim. E 3 em cima dele, basicamente, né? Com 3, ou seja, tem espaço em outro lugar. E quando ele é desarmado, o que acontece? Aí o João Mastro, essa jogada é bem exata, que a bola não dá para ver na transmissão, não, mas a bola rebate no cara e cai certinho no pé dele. Mas aí é uma jogada de gol. E aí no segundo tempo, o Náutico troca o meia, bota Caio Vitor, que eu acho que fez um bom jogo, apesar do gol perdido. E ele consegue dar uma progressão maior ao time, com bola longa, fazendo o time jogar, girando mais. Eu gostei da partida de Caio Vitor, também tem uma intensidade, eu acho que um pouquinho abaixo, mas fazer esse time rodar o jogo, aparecer, olha como ele toca a bola e aparece para dar opção. E aí isso vai surgir até uma falta no Náutico, que ele estava no meio de campo, já apareceu ali como um organizador realmente,
acontecendo, o Náutico aí roubando bola, ele aparecendo, isso aí foi errou o chute. Isso aí era jogada de gol, infelizmente não fez, mas dá para pegar também uma jogada dele aparecendo para... Ele quis colocar, né, velho, alto assim, para ver se fosse rasteiro, tinha mais chance de ser gol. Talvez qualquer chute ali entrasse. Esse aí eu gosto muito, velho. Esse lance eu gosto muito. Ele não sabia onde Vinícius estava. Ele não viu. Ele só sabia que Vinícius estava ali. Tipo, talvez Vinícius estivesse ali e ele tem o instinto de virar já armando o time. Outra aí, Hélio Borges também, que deu essa jogada. A gente falou muito sobre Hélio Borges, né, de buscar a linha de fundo, né? Toda hora ele tinha um corredor aberto e puxava para dentro. Olha o lance de novo aí. 2 ou 3 lances aí de Hélio Borges, que a tomada de decisão dele esse lance aí eu gosto demais, ó. E já 2 toques, ele virou o jogo completamente, colocou o Vinícius na situação de 1 contra 1. E é isso que a gente espera ali, mais de um meio armador. Ali nem deu o jogo mais pro Náutico, mas a jogada ali foi feita. Hélio... Olha o Borges, porra, meu irmão. Vou dar uma tomada de decisão muito ruim, porra. Ele podia avançar em frente aqui, ó. Ele ia bater na Rua da Angostura. Era melhor do que fazer o que ele faz, ó. Pra dentro. Ele vai pra cima da marcação, pô. Chega em Caio e, pô, não tem opção, chuta. Gerou escanteio. Chuta, inclusive, mas... Você fez escanteio ou foi tiro de meta? Nem lembro. Mas gerou oportunidade pro Náutico. Então, assim, eu gostei aí da partida de Caio Vitor. Acho que ele supriu uma coisa que Patrick Alan não vinha fazendo, apesar de que eu acho que Patrick Alan continuará sendo titular, acho que vai jogar mais, acho que ele vai entender melhor, acho que o jogo de Patrick Alan vai melhorar muito com o Hélio, mas é bom saber que tem um jogador no banco que consegue manter ou elevar o padrão do time, né? Caio Isso Vitor não virar uma crítica ao treinador, né? Só, meu Deus, Caio Vitor tem que ser titular. Calma, pô. Vamos dar sequência para Patrick aí. Se não der certo, tem Caio Vitor. Então é importante ter 2 opções. Tem alguém que melhore o nível do time, é muito bom também. Exatamente. Com outra característica e tal. E que, veja, se Caio Vitor continuar entrando melhor do que Patrick Alan tá jogando, naturalmente ele ganha a posição. Naturalmente. Isso aí não é... Ele não vai brigar contra os fatos ali. Contra o desempenho, principalmente. Quer ir para o outro agora? Podemos. Que aí é a finaleira, que é a parte defensiva do Náutico. Assim. O Náutico contou com 2 jogadores que fizeram uma partidas impecáveis, que é Igor Pereira e Carlinhos. E aí, olha como a Auremi nesse lance fica para trás, e aí você vai contar ali com um desarme dos 2, os 2 caceteiros, faz o sanduíche ali no jogador do Botafogo e consegue roubar a bola. Igor Pereira em situação de desvantagem, no 1 contra 1 contra o ponta, e, meu irmão, ele consegue recuperar, velho. Vindo de correndo, ele veio atrás desde o meio de campo e conseguiu recuperar. Aí mais um lance que ele tá longe, parece que ele não vai chegar, e ele chega, rouba a bola tranquila e sai jogando. Então, assim, foi uma partida muito boa de Igor Pereira, tanto nessas coberturas aí, nessas corridas para trás, para recuperar, quanto desarmando e indo para frente para marcar, não deixar o time progredir. Gostei bastante da partida aí de Igor. E aí o outro é Carlinhos. Eu tenho os números aqui de Carlinhos, aí são alguns lances dele botando dourado no bolso. Que é zagueiro chato, velho. Zagueiro que ganha duelo, que ganha todas as bolas de cabeça. Carlinhos, ele teve 3 duelos aéreos, ganhou os 3. Carlinhos teve 5 duelos defensivos, ganhou 4. Então, assim, foi uma partida muito boa, recebeu elogio. Outra estatística aí, tentou 5 passes longos, acertou 4.
Então, assim, são números muito bons do jogador e traduzem ali a partida que fez. Acho que jogou muita bola, rendeu elogio ali de Hélio. Gostei bastante da partida. O Carlinhos é a típica contratação de scout, né? Porque não dá nem para entender como ele estava escondido ali. Que é um jogador que tem potencial para jogar uma Série B. Potencial. Não estou dizendo que ele vai ser, chega para jogar titular, mas tem potencial. Pela força física que ele tem demonstrado, né? E assim, Igor Pereira é aquela frase de Zé do Carmo de futebol é peso, altura e simpatia. Porque dos 19 jogos que Marquinhos fez no Náutico, Igor Pereira tinha jogado 7 só. Ou seja, não tinha jogado nem metade dos jogos com Marquinhos. Então, assim, sem justificativa, depois do golaço que ele fez contra o Sport, uma partidaça contra o Sport, e ainda assim ele continuou tendo pouco aproveitamento. Fez uma partidaça também contra o... Qual foi o time que a gente empatou em casa na Copa do Nordeste? Que ele até expulso. Juazeirense fez uma partidaça contra o Juazeirense. Foi a única que ele foi titular. Foi um dos melhores em campo ali. Apesar do contra a decisão, parece que ele foi titular também. Então, assim, é injustificável. Assim, o treinador não gostar de um jogador como esse. E aí, assim, é problema com a intensidade, né? Porque, porra... É você não gostar de intensidade. Tem físico demais. Corre muito para mim. E sobre o Igor Pereira, pô, o cara jogou 441 minutos no ano. Não dá nem 5 partidas completas. E aí, em todas, pelo menos todas que eu me recordo, ele foi muito bem. E para complementar só sobre o Carlinhos, sobre essa questão do duelos aéreos, eu fiz até uma postagem hoje. Para não ficar a impressão de que nessa partida o Carlinhos foi bem. O Carlinhos vem bem nos duelos aéreos em todas as partidas que disputou pelo Náutico. Eu puxei o retrospecto dele, a gente não tem os números da Copa do Brasil, mas das 4 partidas que ele tem, que temos os dados dele, ele manteve uma média de 80% de aproveitamento nas bolas aéreas. Pô. O cara ganhou 5 das 6 contra o Sampaio, 2 das 3 contra o América, 2 das 3 contra o Itabaiana e todas as 3 contra o Botafogo. Pô. Então, é um zagueiro que, como o Cláudio disse, é uma típica contratação de scout. O Carlinhos, ele vem para fortalecer essa bola aérea e eu vi pouco se falou dele desde que ele chegou, inclusive. Eu acho que ele merecia um pouco mais de atenção, porque o desempenho que ele está tendo, principalmente nessa questão dos duelos aéreos, é uma coisa, assim, fora da curva. Eu tô batendo muito nessa tecla, Daniel, desde que ele chegou, assim, porque foi uma contratação muito menosprezada por parte da torcida. Veio do Noroeste e tal. Não teve uma partida ruim de Carlinhos até agora, para dizer, contratação merda. Não foi. E assim, às vezes o torcedor tem preconceito porque vem de um time ali que, sei lá, tem uma das piores defesas do Paulistão, brigou contra o rebaixamento, mas, porra, o cara em campo tá demonstrando. Então, a análise de desempenho é para isso. Você observar ali naquele time que tem um problema na defesa, mas tem um cara que se destaca. Acho que foi até Granja que falou que tentaram também o outro companheiro de equipe dele, mas no final só conseguiram ele. Não sei qual o companheiro de equipe dele, mas que era bem elogiado lá também. E, porra, quando tem que criticar, a crítica é justa, mas elogio também é bem-vindo, né? E nessa daí, acho que foi um acerto grande. O Náutico bateu em todos os tetos ali possíveis de parte técnica, financeira, não conseguiu um zagueiro de primeira prateleira, foi na terceira prateleira e achou um zagueiro que está suprindo bem. Torcer para que dê continuidade. E aí, só para não deixar também, eu gostei também de João Mastro. Ele teve, acho que ele precisou saltar mais para fazer umas marcações acima e tal, mas eu acho que é um zagueiro de potencial. Levou azar ali, eu acho, mais azar do que qualquer outra coisa naquele lance que é o lance que Rodrigo Alves sai cara a cara ali depois de uma dividida com ele, porque realmente ele chega na bola, mas a bola bate nele, bate no Rodrigo Alves e vai para frente. Eu falo isso porque eu estava praticamente na linha da jogada e não parece ter sido assim pela televisão. Então, eu gostei da partida. Eu acho que é uma dupla de zaga muito boa. Hélio já falou bastante dos dois. E aí, tá pronto. Assim, a gente ainda ganhou um jogador que foi Felipe, assim, que Felipe teve as oportunidades.
e a gente tem um banco que a gente confia, né? A importância de você dar minuto para jogador da base, porque se Felipe não tivesse jogado, o nosso banco hoje, imediato, era Ryan, porque praticamente nenhum treinador ia colocar, ia testar o menino agora. Então, é muito importante dar essa rodagem, a gente ganha jogador e talvez aí o setor que era o pesadelo do Náutico tenha dado aquela tranquilizada e a gente consiga até falar um pouquinho dele como ponto forte. Ele falou sobre Felipe hoje na Rádio Jornal também, disse que é um jogador que tem um grande potencial, mas que precisa melhorar algumas coisas, inclusive de parte física. Ele disse que vai focar nisso, mas é um jogador que vai ser utilizado. Então, não vai ser o titular, a defesa titular é João Maestro, né, e Carlinhos, mas que o zagueiro tem suspensão, lesão, então Felipe Oliveira vai ser a primeira opção e ter passado essa primeira boa impressão para o treinador, embora ele tenha aponte melhorias, que é importante também, e aí na mão da comissão ele pode evoluir muito, mas e o próprio Felipe já tem mostrado, né, que não era um zagueiro pronto ainda, está no basicamente primeiro ano ali, numa sequência maior de jogos, e se ele conseguir desenvolver, né, entrando ali em alguns jogos, até ganhar uma posição, se não esse ano, mas no próximo ano, quem ganha é o Náutico. É importante ter essas opções, como o João falou aí, para perder um zagueiro, ter pelo menos uma primeira opção que seja Felipe, que é muito mais confiável do que Ryan.